fabricante, o manual para nossas vidas. Continuando aí o nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Esse estudo está uma bênção, viu? Na semana passada, na quinta-feira passada, a gente falou aí sobre a humildade e o orgulho. Foi assim algo tremendo para as nossas vidas. E hoje a gente continua este estudo sobre o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. Eu aconselho que você leia, né? Abra a sua Bíblia neste capítulo, Mateus capítulo 5, tá certo? Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E você que nos acompanha pelo YouTube, já dê seu like aí no vídeo, curta este vídeo, tá certo? Curta o vídeo, compartilhe com os familiares. A gente vai falar um pouquinho sobre a palavra. Toda quinta-feira a gente fala sobre um ponto deste estudo. Na semana passada foi a humildade e o orgulho, e nessa semana a gente continua falando sobre o Sermão do Monte, aqui em Mateus capítulo 5, que Jesus nos traz as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, vamos ler lá, para a gente recapitular aí, embora você pode assistir o vídeo da semana passada, que está aqui em nossa playlist Sermão do Monte, aqui no nosso canal no YouTube, TV Perfeito Louvor. Mas vamos recapitular aqui o versículo do ponto da semana passada, aqui no versículo 3. Bem-aventurado os pobres em espírito, os humildes, hein? Pois deles é o reino dos céus. E essa semana a gente vai aqui para o próximo ponto, para o próximo versículo 4 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, né? Os que choram. Aqui, quando ele fala em chorar, ele está falando daquela pessoa que se contrista profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando nos medimos ou quando examinamos a nossa vida com os padrões bíblicos, né? Quando a gente faz aquela comparação, como é que está a minha vida e como é que a Bíblia requer que eu esteja, né? Os padrões bíblicos de justiça. Então, quando ele fala aqueles que choram, ele está falando daquelas pessoas que olham para si e reconhecem que são fracos e que não conseguem sozinhas, né? Não conseguem sozinhos se elevar aos padrões bíblicos. Então, por isso que é inútil você achar que você vai conseguir a salvação por meio de uma evolução pessoal, através de sua bondade, através de suas obras de caridade, né? Não adianta achar que você vai conseguir alguma coisa através disso, porque bem-aventurados são os que choram ao reconhecer que são fracos, ao reconhecer que precisam de Jesus, ao reconhecer que precisam da graça. Tente, por exemplo, comparar a sua vida espiritualmente com a vida de Jesus. Leia, né? Leia os livros Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você nunca leu estes livros, eu indico que você comece pelo livro de João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Leia atentamente, analisando cada atitude, cada mensagem, cada palavra de Jesus para o povo naquela época.
cada atitude de Jesus com o que você faz hoje. Tem um livro e também tem o filme, E Meus Passos, o que faria Jesus, né? Então tente analisar, ou na verdade analise, não só tente, mas analise a sua vida com a vida de Jesus. O que você sente? Não dá vontade de chorar? Se não der, é porque você de fato precisa de uma verdadeira transformação. Mas nós, quando olhamos para Jesus e olhamos para a nossa vida, a gente diz, estou longe, estou muito longe do que eu deveria estar. Porque por mais que a gente tente e por mais que a gente busque ser como Jesus é, sempre deixamos algo a desejar. Não adianta achar que vamos ser como Jesus na totalidade. Não adianta. Esse choro é o choro do arrependimento, do quebrantamento diante de um Deus que é santo, que é poderoso. Então, bem-aventurados os que choram, ou até podemos mudar para bem-aventurados os que reconhecem o tamanho de suas fraquezas, o tamanho de sua dependência, o quanto são dependentes de Deus. Sabe, o nosso maior erro é nos comparar. Não fazendo ali um exame bíblico para ver o que nós somos e o que nós deveríamos ser, mas o nosso maior erro é nos comparar com o próximo. Com certeza, você que está nos assistindo agora, ouvindo pela rádio, você já falou, se eu estivesse no lugar deste fulano, eu faria diferente. Eu faria assim. Eu faria daquele jeito ali. Ou então você olha para a atitude do pastor, do irmão, da igreja, de qualquer outra pessoa e diz, deveria fazer assim. Deveria fazer daquele jeito. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente faz isso de forma automática, porque é automático nos achar melhor do que o próximo. A gente sempre vai ser, não, eu sou melhor, eu faço isso daqui melhor, faço aquilo outro melhor. E aí, ligando ao que nós falamos na semana passada, nós não podemos fazer isso de forma alguma. Por quê? Porque isso não é humilde. Mas isso é a atitude de um orgulhoso. É a atitude de um presunçoso, de um arrogante que não sabe reconhecer que é fraco. É claro que cada um de nós seremos melhores do que o outro em uma área de nossas vidas. No entanto, no que diz respeito a talento, né? Eu toco, por exemplo, bateria. Com certeza tem um baterista por aí melhor do que eu. E eu devo reconhecer quando eu encontrá-lo. Com certeza tem aí alguém que domina mais a Bíblia do que eu. Sabe mais Bíblia do que eu. E eu tenho que saber sentar e ouvir e aprender. No entanto, nós não podemos nos achar melhor do que o nosso próximo espiritualmente. Porque todos nós estamos no mesmo lugar, no mesmo patamar diante de Deus. Senão ele não teria enviado, ou Jesus não teria morrido, né, para que o mundo fosse salvo, mas para que alguns fossem salvos. No entanto, Jesus morreu para que todo o mundo pudesse ser salvo. Aí João 3,17 diz assim, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que este
fosse salvo. E quando ele diz o mundo, ele diz toda a sociedade. Então, se uns estivessem melhores, ou se alguns estivessem melhor, né, do que o outro espiritualmente, do que os outros espiritualmente, Deus não teria morrido pelo mundo, mas Jesus não teria morrido pelo mundo, mas teria morrido por alguns neste mundo. No entanto, ele morreu por cada um de nós, ressuscitou, está vivo, para que todos tenham esta oportunidade de conhecer a Ele e de ser salvo e, claro, reconhecer a sua fraqueza diante de Deus. Todos nós. Ninguém é melhor do que o outro espiritualmente. Ninguém. Todos nós precisamos da mesma graça. E essa graça, ela não vem em porções diferentes para um ou outro. A porção da graça é igual para todos. Então não compare a sua vida espiritual com a vida espiritual de outras pessoas. Porque todos nós estamos na mesma situação. Não seja como o fariseu, que a gente até citou na semana passada. E aí, tem aqui o chorar com os que choram, que é também se te pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter os nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, por causa da imoralidade e da crueldade prevalecente no mundo. Tem gente que se alegra quando vê algo maldoso acontecendo, até dá risada. Até diz, é isso mesmo, deveria até fazer pior. Não é? Ou então, fulano já foi tarde. Até mesmo o mais terrível ser humano, quando ele morre sem Cristo, Deus não se alegra com esta morte. Deus não se alegra com a morte do ímpio, porque quando ele morre, ele vai para a condenação eterna, e Deus não está contente com a condenação dessas pessoas. Deus não está contente com a possessão maligna sobre uma pessoa. Até por isso que tem uma passagem, eu não me lembro onde está agora, os discípulos chegaram tudo animados. A gente expulsou demônio e foi aquela coisa toda. A gente expulsou demônios e alegres e sorrindo porque expulsaram demônios. E o que aconteceu? Jesus repreendeu os seus discípulos dizendo: não se alegrem por causa disso. Como aí? Se estão se alegrando porque expulsaram demônios, deveriam chorar porque estas pessoas estavam possessas. Vocês não deveriam ficar alegres porque expulsaram 10 demônios hoje? Não deveria haver uma pessoa possuída. Vocês não devem se alegrar porque hoje expulsaram 10 e depois mais 20, mais 30. Expulsar demônio não é como você conquistar, não é? Alguma coisa em sua vida, como na vida acadêmica, ou dinheiro, ou crescimento financeiro, crescimento da família. Não é algo, né, que você deve ser. É claro que a gente fica feliz porque aquela pessoa, enfim, finalmente foi liberta, mas ela não deveria precisar da libertação. É isso que Jesus aponta. A gente se alegra com a libertação dela, mas o motivo do demônio ter sido expulso não deve ser motivo de alegria, porque, em primeiro lugar, ele não deveria estar naquela vida. Ele não deveria estar possuindo aquela pessoa. Meu Deus. Então é motivo de você se contristar, de você ficar triste, de você chorar, porque aquela pessoa até aquele dia viveu debaixo daquela opressão, daquela possessão.
Repito, é claro, a partir daquele dia ela vai ser liberta, glória a Deus por isso. Mas você deve pensar no que ela já sofreu até aquele momento. Então, Deus não fica alegre porque expulsamos demônios, porque antes disso ele queria que ninguém tivesse possuído. E Deus não fica alegre com a morte de uma pessoa sem Cristo, sem ter sido salvo. Pode ter sido assassino, pode ter sido estuprador, pode ter sido o que for. Deus se alegra com a salvação desta pessoa, com a libertação, com a transformação desta pessoa, né, Glaucia? É isso que Deus quer, né? Nós sabemos que pessoas libertas, a gente quando vê demônios sendo expulsos, derrotados para a honra e glória do Senhor, a gente fica feliz, é uma conquista. Mas, de fato, né, quando a gente lembra dessa passagem, que coisa, meu Deus, como a gente precisa ler mais e mais e mais a cada dia a Bíblia, a cada hora, né? Porque, olha aí o Senhor nos mostrando, meu Deus, e a gente vê em cada cultos que são transmitidos pela TV, o povo pega, entrevista demônio, eu não acredito naquilo, né? Que coisa horrorosa que as pessoas fazem. O ser humano ainda consegue ser cruel, mesmo vestido de pastor, infelizmente. Queridos, eu não tô querendo gerar nenhuma polêmica, mas é a verdade, infelizmente são coisas que acontecem. Pessoas vestidas de pastor expulsando demônio e dando e fazendo aquela pessoa que está oprimida, possuída, passar ali por uma situação que é ridícula, né? E a gente parece que esquece dessa passagem onde Jesus fala, realmente, o que Jesus quer nos ensinar, quer nos mostrar, é que o demônio não deveria nem ter entrado, não deveria nem ter tido espaço na vida daquela pessoa, né? Então, o que fica para nós nessa mensagem é o quanto nós devemos trabalhar para o Senhor, evangelizar, fazer o nosso melhor, sempre, né? E é como o pastor Henrique disse, nós não vamos ser perfeitos. A gente sempre vai ter defeito, mas nós precisamos cada vez mais lutar, sabe? Lutar para não deixar que o demônio venha nos oprimir, venha possuir a nós, a nossa família, as pessoas à nossa volta, né, Henrique? Verdade. Vamos, em nome de Jesus, aprender a chorar. Meu Deus. A chorar com os que choram. Uma pessoa possessa não é para ser filmada, exposta. Gente, nossa misericórdia. Uma pessoa possessa é para você orar e lutar pela libertação daquela vida. Então vamos chorar com os que choram. Vamos chorar por causa do pecado, por causa da imoralidade, por causa da crueldade que está prevalecendo no mundo. Quando você faz, por exemplo, uma visita a pessoas necessitadas e vê ali a profunda necessidade dessas pessoas, aquele que não tem vontade de chorar deveria reavaliar. Se formatar. e instalar os programas do céu. Porque quando você olha para aquela vida e percebe que este mundo é injusto, você deveria olhar para a Bíblia, olhar para o alto e dizer que não deveria haver essa diferença de muitos com muito, alguns com muito e muitos com nada. Infelizmente. A recompensa daqueles que choram por causa do pecado que está prevalecendo no mundo, que choram por causa da necessidade do próximo. E não só chora, mas se comove, faz alguma coisa para ajudar, A recompensa é o que nós lemos aqui. Vamos repetir o versículo 4 de Mateus capítulo 5.
Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados, a gente já falou, que é o estado abençoado dessas pessoas. Pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O choro, ele tem alguns pontos. O choro não é só derramar lágrimas. O choro não é só ficar com o rosto entristecido. O choro é você sentir de fato, não é? Você sentir de fato. Tem que vir bem de dentro, né? Da alma. Tem que vir de dentro, tem que vir da alma. E, claro, demonstrar que você está com este contristamento, né? Com esse sentimento de... não vamos dizer assim, de tristeza por causa do pecado, por causa do sofrimento do próximo. E aí o que você faz? Você luta com o pecado. Aqueles que choram por causa do sofrimento do próximo, por causa do pecado no mundo, ele não só derrama lágrimas, mas ele luta contra o pecado. Ele prega contra o pecado. Os que choram não só diz, fique tranquilo, eu vou orar para Deus te abençoar. Ele vai lá na despensa dele, por mais que ele tenha só um pacote de arroz ou 2 copos de arroz, ele pega um e dá. Os que choram, ele não só derrama lágrimas, mas se ele tem 2 túnicas, ele pega uma e dá. Se ele tem 2 capas, ele pega uma e dá. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Se ele tem, né? Ninguém faz isso, mas se ele tem 2 vestidos, se ela tem 2 vestidos, ela pega um e dá. Se ele tem 2 calças, ele pega uma e dá. Quem é que faz isso? No entanto, os que choram têm isso. O chorar não é só derramar lágrimas. O chorar é você também agir de acordo com o que você aprende na palavra do Senhor. E quando Jesus diz, se alguém pedir para que você ande com ele 1 quilômetro, ande 2, ele está falando isso. Se alguém te pedir emprestado, não empreste, mas dê, ele está falando exatamente isso. Ele não está falando só para o contexto daquela época. Ele está falando para o contexto no qual nós vivemos hoje. Ele está falando para você. Se você tem 2 perfumes e sabe que uma irmã não tem nenhum, um irmão não tem nenhum, pegue um perfume e dê. É isso que Jesus está falando. Não adianta você falar que chora, que sente no coração por causa do sofrimento, por causa da pobreza, por causa, não é, do pecado, e só fica na lágrima, só fica na palavra. O que adianta? Os que choram, faz parte do choro desta pessoa a ação de lutar contra o pecado e contra o sofrimento do próximo, né, Glaucia? Nossa, isso é muito forte, né? Meu Deus do céu. A gente vai chegar lá na nossa casa e a gente vai ver, peraí, o que eu tenho de 2? Eu tô pensando, eu aqui tô pensando em coisas que eu tenho de 2. Sabe? Porque é muito fácil a gente falar, poxa vida, tadinho do meu vizinho. Tadinho da minha família ali, do fulano de tal. A vida dele é muito difícil mesmo, né? Vou orar. Vou orar que Deus faz. Vou orar. Que adianta? Será que você realmente sente no coração isso? Será que é verdadeiro o que você está falando? Às vezes a gente fala que vai orar e nem ora, né? Nem ora. Imagine fazer alguma coisa. Nem ora. Então, Jesus está falando exatamente isso. Aí, a gente pode até colocar aí como exemplo, alguns pode achar, achar ruim, mas é de fato os que choram que sentem mesmo isso no coração. O seu pastor na igreja, né, fala sobre a oferta, ou fala sobre o dízimo. Aqui na rádio a gente pede a ajuda, a oferta, aí alguns falam, eu vou orar. Alguns falam, vou orar e Deus vai abençoar a igreja. Eu vou orar, Deus vai abençoar a rádio. Sim, Deus abençoa, sim, com toda certeza. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da Rádio Perfeito Louvor, Ele é o dono de tudo. Mas Ele quer
que choremos, e faz parte do choro a nossa ação. A nossa ação. Jesus não falou para que os que têm 1.000 para pegar um e dar para o próximo. Ele já deu logo o exemplo de 2 túnicas e 2 capas, já para dizer, olha, se tiver 2, né? É o quê? Falou? É no pouco, começa no pouco. Já começa no pouco, exatamente. Não é quando você tiver muito, não é quando você tiver 1.000, não é quando você tiver... Quem tem coragem de abençoar com pouco, não vai lembrar de abençoar com muito, quando de tiver jeito muito. nenhum. Não é quando você tiver 10, não é quando você tiver, vamos falar aí, né? 10 sapatos, 10 perfumes, 10, sei lá, calças. Não é quando você tiver tudo de 10, de 20, de 30 que você tem que pegar um e dar. Não, Jesus já dá logo o exemplo de 2 para já dizer, ó, se tiver 2, já tem a possibilidade de ajudar o próximo. Se tiver 2, já tem a possibilidade de ajudar o próximo. Então, o choro é exatamente isso. Vamos guardar essa mensagem no nosso coração. Ouvindo tudo isso aqui que a gente ouviu hoje. Olhe para você agora. Dá vontade de chorar? Dá vontade de pedir para Deus, Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, me dê a capacidade de me tornar uma pessoa ainda melhor, porque eu ainda estou muito longe do que eu deveria ser. E não adianta só ficar dizendo, eu tenho um coração duro, vou pedir para Deus amolecer meu coração. O que ele deveria fazer, que era salvar a tua alma pecaminosa, ele já fez. Eita, é forte. Meu Deus. O que ele deveria fazer para salvar a minha alma, vou falar de mim para você não achar que eu estou só falando de você. O que ele deveria fazer para salvar a minha alma pecaminosa, ele já fez. Agora, decidir melhorar é decisão minha. Não vai achar que Deus vai decidir por você amolecer seu coração, não, que isso não vai acontecer. É você que decide, é você que passa por cima de sua carne. O que você gostaria de fazer, o que você gostaria de fazer? Não ajudar. Aí você vai lá e decide ajudar. Ou seja, você faz o que você faz o que você não gostaria de fazer. Você não quer ajudar. Não adianta. Tem gente que diz assim, eu só ajudo quando Deus toca no meu coração. Ajudar tem que ser um hábito, né? Eu só ajudo, eu só oferto na igreja, eu só oferto para uma pessoa, eu só dou um pacote de arroz para fulano, eu só ajudo na rádio, eu só ajudo alguém que está passando necessidade. Se Deus tocar em meu coração, Deus não vai tocar em seu coração. Eu quero ver você provar na Bíblia que Deus toca no coração para você ajudar alguém, sendo que na Bíblia ele já disse que você tem que ajudar. Na Bíblia ele já disse que você tem que ajudar. Como é que então Deus vai tocar em seu coração para fazer algo que ele já disse que você tem que fazer? Quem de fato é convertido, tem um coração segundo o coração de Deus, quem de fato se converteu ao Senhor, não precisa ser tocado pelo Espírito Santo para ajudar. Porque ele chora com os que choram. Ele chora com os que choram. Se você espera Deus tocar em seu coração, você precisa chorar pela sua alma. Você precisa chorar pelo seu coração duro. Você precisa chorar porque você ainda não está totalmente convertido ao Evangelho. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Não adianta. Isso aqui é uma palavra dura. É dura mesmo. Isso aqui é uma palavra dura para nós. Não vá achando que Deus vai tocar em seu coração para fazer algo que ele já disse que você tem que fazer. Algo que é costume de um cristão fazer. Algo que é para colocar em prática, que tem que ser hábito do cristão, né? É como eu falei mais cedo. Gente, isso não é porque nós precisamos da oferta dos ouvintes para a rádio funcionar. Mas é como eu falei mais cedo, não dá para você ser cristão sem
pensar nas pessoas que perecem por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de conhecimento de Jesus, porque não vivem com Jesus, não sabem orar, não sabem que esse Jesus existe, é vivo e reina. Né? E assim também é com a caridade, é com as coisas que a gente pode compartilhar. É lógico, queridos, que existem casos, né, onde o Espírito Santo fala para a gente não colocar a mão. Aí é uma outra coisa. Sim. Né? Porque tem gente que fica dando desculpa para não ajudar e fala, não, só vou ajudar se Deus mandar. Aí é uma desculpa para você não fazer. Mas, sim, existem casos, né, onde Deus está tratando, onde Deus não quer que a gente ponha a mão. Aí é uma outra coisa. Só que a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, ter os ouvidos afinados e não misturar as coisas. Eu tenho uma amiga maravilhosa que ela, quando eu a conheci, quando Deus, né, me deu ela ali como um presente, ela sabe, se ela está ouvindo ainda, ela sabe que eu estou falando é dela. Ela... com todo mundo, ela chorava e queria ajudar e, sabe, eu falava assim para ela, olha, existem situações nas quais você não pode colocar a mão, não pode se intrometer, mas eu quero ajudar, eu preciso. Eu sei que você precisa, mas peça direção ao Senhor. A gente tem que pedir direção para ajudar. E como ajudar? Não é essa desculpa que todo mundo dá. Não, só vou ajudar se Deus mandar. Não é isso. Nós devemos estar dispostos sempre. O resumo dessa palavra é justamente esse. Nós devemos estar dispostos sempre a ajudar. Isso tem que estar, esse desejo tem que estar no coração do cristão. É uma constante. Sabe? A diferença é que nós temos que pensar sempre, como eu devo ajudar? Aí, se Deus quiser falar algo diferente, é Ele quem vai decidir, não somos nós. Justamente. Não somos nós. Se você quer ajudar uma família ou uma pessoa que Deus está tratando, que Deus sabe que precisa ficar ali num deserto para ter um encontro com Ele, é Ele que vai dizer para você, não põe a mão. Não põe a mão. Pastor Henrique mesmo já tem experiência com esses casos, de nós querermos ajudar, de eu falar para ele, Henrique, numa ocasião, eu queria muito ajudar uma pessoa, e eu falei, Henrique, meu amor, vamos fazer alguma coisa, e ele disse assim, Glaucia, não. Eu falei, como assim, Henrique? Glaucia, Deus não quer, deixe assim. Nós temos essa experiência. Eu falei, então amém, vamos só orar. Mas é porque Deus decidiu, Deus sabe o motivo de todas as coisas. A gente não tem jamais que deixar de ajudar porque está esperando. Não, vou esperar aqui. Não, Deus tem que gritar, implorar. Parece que tem gente que age assim, Deus tem que implorar para eu ajudar. Só aí eu vou ajudar, né, Henrique? É verdade. É verdade. Deus diz o seguinte... Para a gente já encerrar, a gente já está no limite aqui também. Eita, glória. Glória a Deus. Mateus 5, versículo 42. É um dos montes de versículos que nós temos aqui de Jesus orientando a respeito deste assunto. Um dos montes. Mateus 5, 42. Dê a quem lhe pede. Então, se uma pessoa está pedindo, já está aqui, ó. A resposta daquele que espera Deus tocar no coração. Mateus capítulo 5, versículo 42. Isso é desculpa daquele que não quer ajudar. Não, eu quero ajudar, sim, mas eu espero Deus tocar no meu coração. No fundo, você não quer. Porque a Bíblia diz, Mateus 5, 42. Dê a quem lhe pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Quando você diz, vai em paz, eu vou orar por você, você está virando as costas. Quando você diz, eu vou orar para Deus abençoar, você está virando as costas. Dê a quem lhe pede e não vire as costas para alguém que deseja, para alguém que lhe pede alguma coisa emprestado. Essa é a orientação bíblica. Então, por que você espera Deus tocar em seu coração? Se ele já disse que você tem que fazer. Aí a gente tem este exemplo dessa situação que a pastora Glaucia citou, que é uma verdade, acontece,
Mesmo assim, até nessa situação, às vezes Deus vai permitir que você ajude, porque mesmo quando ele está tratando alguém, mesmo no deserto, ele não deixa o pão faltar na mesa, né? Porque Deus não judia dos seus filhos, mas mesmo no deserto, Deus vai lá e providencia o pão, providencia, né, a água, e ele providencia através de você, através de mim. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vamos seguir estas orientações bíblicas, porque abençoados são os que choram, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aí eu finalizo esta mensagem dizendo, sabe o que ele está dizendo, serão consolados? Acho que você sabe, né? Acho que você já entendeu. Aquele que chora, pode olhar para a vida dele. Pode olhar, é bem-sucedido em tudo que ele põe a mão. A família é bem-sucedida, o trabalho é bem-sucedido. Eita. Tudo é bem-sucedido. Por quê? Porque constantemente ele recebe o consolo divino. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.